Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abedurchim, o Senhor do juízo final. Oremos, na luz da tua criação nos encontramos, cientes de ti, Criador do universo, cientes sim, de infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça, tua infinita bondade se estendam sobre nós. Amém. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Agora deve ter uns 25 graus, tempo parcialmente nublado. No momento está fazendo sol. Temperatura interna aqui 26 graus, está um tempo mais quente ultimamente. Dezembro, né? Estamos próximo do verão. Hoje é dia 2 de dezembro de 2021, 9 horas e 14 minutos. Eu estava num vídeo anterior, que aqui no celular, né? Acho que não se consegue gravar um vídeo com mais de 30 minutos. Eu acho que é um tempo bom, viu? 30 minutos, eu acho tempo bom para... Mas a gente começa a desenvolver um tema e geralmente não é suficiente, né? Então eu faço em sequência, coloco um título parecido, né? E eu faço meio... Eu estava falando assim no final do vídeo anterior, falando da forma como eu costumo gravar os vídeos, né? Eu percebi que agora que eu estou tendo mais tempo para fazer os vídeos, né? E eu estou querendo realmente publicar com mais frequência aqui no YouTube, no canal do YouTube. Principalmente agora que eu saí das redes sociais, né? Foi Facebook, né? Que eu fiquei uns 10 anos. Eu excluí minha conta, dia 11 de novembro. E, enfim, e até dia 10 agora, se eu decidir reativar, aí eu não vou perder as publicações, muitas publicações que eu fiz, né, nesses 10 anos. Mas eu tô com a tendência mesmo para excluir. Eu acho que foi uma etapa que também toma muito meu tempo, né? Uns 2 horas por dia, mais ou menos. Eu fico nas redes sociais, enfim, publicações, mas eu acho que chegou o tempo, né, de sair, né, das redes sociais do Facebook, né. Enfim, tem muitas vivências. Até uns 2 vídeos anteriores aí eu falei sobre isso, né, sobre a minha saída do Facebook e também sobre redes sociais, né. Não vou me aprofundar muito nisso, mas é até uma reflexão, né. Eu acho que eu fiz sobre o que é mais importante na internet, pelo menos para mim, né. Hoje na internet o que é mais importante primeiro é o WhatsApp. Eu acho que para a maioria das pessoas, né, vão concordar comigo. O mais importante hoje na internet é o WhatsApp, que funciona como uma linha telefônica, você pode gravar mensagens e isso é imprescindível. Você pode formar grupos também, né? Mas, pelo menos para mim, o WhatsApp é sempre restrito. Eu tenho poucas pessoas contatos. Pouquíssimos, né? E também pelo meu estilo de vida, né? Que tenho pouco contato, né, geral, né, com a sociedade, então fico sempre mais isolado, né? Sou bem solitário, né? Enfim, solteiro há muitos anos, há décadas, né, 3 décadas, e vivo sozinho também já há uns 20 e poucos anos, né? Então, também não tenho independentes e todas essas coisas. Então eu me concentro mais na espiritualidade e tal. Agora, então, a minha vida é bem
pode dizer que menos de 1% das pessoas tem um tipo de vida assim, qual eu, né? A maior parte das pessoas, mesmo que aquelas que são solteiras, geralmente têm pessoas dependentes, têm mais contatos, né? Ou então trabalham fora, né? E, enfim, acaba tendo um contato social muito maior. Mas na internet, né? Eu acho que a maioria das pessoas vão concordar que hoje o mais importante que existe na internet é o WhatsApp. Pela questão de telefônica mesmo, de contatos, né? Que você pode gravar mensagens, você pode escrever, não tem necessidade de você atender no momento que se liga. Você pode compartilhar links, você pode formar grupos também. Mas os contatos, eu estou comparando, pensando no Messenger que existia no Facebook, né? Então o Messenger você tinha aí um monte, porque você pode ter muitos amigos, né? Quer dizer, amigos entre aspas, né? Mas que não na verdade é um contato bem superficial, né? Que você vai fazendo, né? E eu cheguei a ter aquele limite de 5 mil amigos, né? Principalmente por causa da questão política, né? Do bolsonarista e tal, né? Mas poucos você conversa, né? Tem um diálogo e tal. E praticamente eu não conheci nenhum pessoalmente, nenhuma pessoa, né? Porque se conhece do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro, né? E mesmo aqui na cidade que eu tive um ou outro contato, aqui de Jundiaí, não chegou a ter um diálogo, enfim, alguns interesses, seja profissionais, seja de estudos espiritualistas, principalmente, ou então de política, né? Que me fizesse chegar a se conhecer pessoalmente, né? Em contato, né? Mesmo o tipo de pessoas que tem mais afinidades, né, em redes sociais é a linha espiritualista mesmo, né? Que dá da mensagem do Graal, né? E, enfim, aqui nas cidades próximas, aqui em Jundiaí eu não tive nenhuma pessoa que eu conheci que é leitor da mensagem do Graal, né? Mas em cidades próximas eu cheguei a ter com um amigo, com contato, né? Principalmente em São Paulo, Campinas, aqui tinha também um contato que eu tinha também em Itu, que fica próximo daqui também, mas não cheguei ao ponto de conhecer pessoalmente, né? Também foi geralmente periódico essas amizades, né? As pessoas que eu tive mais contato permanente foram pessoas da Europa. Da Europa, que eu tive um contato mais permanente, né? E às vezes divulgando a minha divulgação, principalmente isso, as pessoas conheceram a mensagem do Grau através de mim, né? Também. Mas, enfim, meu modo de gravar os vídeos aqui, eu procuro fazer de manhã, né? E eu percebi que eu tenho, eu gosto muito de acessar o YouTube, né? Assistir vídeos, tem muitos canais interessantes, né? Então, eu não tenho televisão, por exemplo. A televisão para mim seria um estorvo, né? É um trabalho a mais e para mim eu acho que é inútil. O mais importante para mim é o YouTube, né? Tem o celular, tem o computador. Isso já basta. O computador eu ligo até pouco, né? É mais celular mesmo, né? Mas eu de manhã eu percebi que com essa minha intenção de gravar mais vídeos, né? Eu não posso ficar assistindo outras coisas, né? Porque isso eu prefiro refletir, né? Porque a gente acorda, nós fizemos nossa viagem astral aí, né?
inconsciente, vamos dizer assim. A grande maioria, quando está dormindo, viaja aí no mundo astral, enfim, mas não inconscientemente, né? São raras pessoas que têm uma consciência, né? Dessa vida paralela que existe, né? Mas, enfim, a gente vem um pouco mais influenciado espiritualmente, porque no sono você desliga o raciocínio, né? Agora, quando você acorda, você já pensa aí nas suas questões. E quando você vai assistir algum vídeo, alguma coisa assim, você também desvia o seu assunto, né? A sua prioridade. Então, o que eu estou vendo que é mais funciona melhor, que é mais prático é isso. Gravar os vídeos de manhã, pela manhã, né? Então, o que eu faço é isso. Acordo de manhã, tomo aí uma caneca, geralmente de chá, né? Um chá de boldo, de erva cidreira, né? Chá meio fraco, né? Uma caneca, né? E, então tem esse hábito, né? E sem açúcar, né? Escovo meus dentes, lavo o rosto, penteio o cabelo, enfim. E aí eu fico pronto para gravar um vídeo e nesse tempo, né, que passa aí meia hora, né? Desde que eu levo meia hora, uma hora depois que eu acordo, levanto da cama, eu fico pensando no que eu poderia gravar, né? O tema, né? Agora, às vezes eu pego um tema, fico refletindo, mas na hora de gravar, porque eu ligo aqui o computador, tem que também, quer dizer, o computador não, o celular, eu tenho que limpar também um pouco aí o armazenamento do celular, porque toma espaço, né? E aí não tenho tempo suficiente, né? Para gravar pelo menos dois vídeos, né? De meia hora, né? Então, eu costumo fazer isso, gravar os 2 vídeos, depois baixar no YouTube, né? Mas, enfim, então eu fico logo depois de acordar e levantar, fico refletindo um tema, um outro, mas na hora que eu ligo o celular, começo a gravar, eu posso desviar o tema, né? Porque não é uma coisa assim, geralmente bem focada naquele tema, né? Então eu deixo. Eu estou pensando, eu sou uma espécie de barco à vela, né? Que vai um pouco ao sabor do vento, né? Tá certo? Não é um barco, uma embarcação a motor, que ele segue linha reta para o seu objetivo, né? Então isso também eu acho que tem mais também a ver com inspiração do momento, né? Enfim, eu estava, por exemplo, querendo, tinha 2 temas que eu queria desenvolver. Eu pretendo desenvolver ainda, falar um pouco sobre o arcanjo Lúcifer. Eu sempre falo, né? Sobre a missão dele e tal, mas eu queria falar também especificamente do livro Juízo Final, de Rosélia von Sass, que ela tem um capítulo, ou subcapítulo, que fala de Lúcifer. Então, eu estou aqui com um livro que eu adquiri até a data 26 de novembro de 1987, o livro do Juízo Final. A primeira edição foi de 1969, esse pode-se dizer que é a obra-prima de Rosélia von Sass. Me parece que é o segundo livro dela, né, que mais vendeu, de 11 livros publicados. Né? O primeiro foi, me parece que foi o segundo livro que ela lançou, A Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo. Me parece que a primeira edição de 1972. Esse foi o livro mais vendido, inclusive na Grande Bienal de São Paulo, né, de 1972, me parece que participou. E esse tema de Grande Pirâmide atrai muito as pessoas também. Né? O Juízo Final é um livro que
Ele é um livro que pode chocar muitas pessoas, mesmo leitores da Mensagem do Graal, né? Porque ela é específica dentro dos temas, né, das dissertações do Messias Abedrushim, ela aprofunda mais, né? Muitas coisas, né? Então isso é um baque para muitas pessoas, né? Até teve recentemente, eu tive um contato aí com um leitor da Mensagem do Grau, que viu meus vídeos aqui no YouTube. Eu deixo meu telefone de contato. Ele já é um jovem, né? Rapaz de 23 anos, que já é leitor da Mensagem faz uns 5 anos, mais ou menos. E ele já tem um bom conhecimento, né? Mas ele não conhecia o livro do Juízo Final, então eu indiquei, né, que ele desse uma lida, né? E geralmente jovem, né? Também lê muito rápido. Eu falo porque eu fazia isso, né? Quando comecei a ler a Mensagem do Graal, assim, o primeiro contato foi em 84, 1984, eu tinha 23 anos, mas eu só li pouco, eu estava mais na linha esoterista. Em 88 eu peguei um período aí que eu li bastante as Mensagens do Grau. Então eu já tinha uns 26, 27 anos, mais ou menos, né? E então eu lia muito, assim, peguei uma época favorecida também de questão de trabalho enfim, morava na casa dos meus pais e teve um período aí que aproximadamente um ano que eu lia muito, né? Coisa assim de 3, 4 horas por dia. Mas quando a pessoa é mais jovem e mesmo conhecendo a Mensagem do Grau, às vezes ela pode se chocar, né, com o conteúdo do livro Juízo Final. E eu me recordo vagamente assim que eu realmente me senti assim um tanto abalado com as informações que continham esse livro do Juízo Final. Mas eu já tinha lido a Mensagem e me parece que o livro do Juízo Final talvez seja um dos primeiros livros que eu li após ler a Mensagem do Graal, né? Os 3 volumes, respostas a perguntas também, né? E, juntamente com Jesus, o Amor de Deus, também. Tem um outro livro, A Vida de Abedrushim, da primeira encarnação, que ele foi mentor de Moisés. Os Apóstolos de Jesus. E o livro do Juízo Final foram os primeiros livros que eu li após ler a Mensagem do Graal. Mas esse rapaz aí, ele acabou comprando um livro Juízo Final. E apesar dele já ler a mensagem, e também pela idade dele, né? Mais jovem, talvez, ele se sentiu muito abalado animicamente, né? Com esse livro Juízo Final, né? Eu até fiquei surpreso, né? Porque o leitor da mensagem já conhece como que é a situação da humanidade, do ser humano, né? A questão do juízo final. Mas o livro do Juízo Final é uma espécie que ainda consegue abalar mais ainda, né, as pessoas. Porque ela é verdade nua e crua, né, vamos dizer assim. Por isso, muitos rejeitam, né, não querem saber. Agora, inclusive, a gente até tem preocupação, né, porque a gente não sabe se nós vamos conseguir a nossa salvação ou não. Se nós já estamos condenados ou não. Não sabemos, porque isso está na nossa alma, né? Que é o nosso livro da nossa vida, que estão gravadas todas as nossas ações, boas e más, no nosso real estado.
Então, quando estamos aqui no corpo físico, nós não temos condições, podemos nos iludir também, né? Agora, uma característica daquelas pessoas que podem estar já condenadas é a pessoa que está. A principal característica é um materialista, aquele que não crê em nada e que até ridiculariza, então não dá nenhum valor a esse tipo de livro espiritualista. Tem uma certa razão, porque em geral as religiões e o mundo espiritualista tem muitas falsas informações, muitas imaginações, tá certo? Não é a verdade pura. Isso é muito importante, né? Nem na Bíblia. A Bíblia também está cheia de mentiras, cheia de interpretações humanas, revisões, distorções, né? E muitas vezes por má fé, né? Às vezes é pela forma humana mesmo de privilegiar uma coisa ou outra e distorcer. Então existem muitas é, faltas em interpretações. Então a Bíblia, como todos os outros livros religiosos também, pode ter seu lado bom, enfim, pode fazer uma seleção, né, na própria Bíblia, né? Tem coisas valiosas também. Mas no geral ela não tem aquela pureza da mensagem do grau, por exemplo, que ela, mas isso também se choca muito com as pessoas, né? As pessoas, porque tem a questão de vaidade humana, presunção, né? O ser humano não, vamos supor, um espiritualista conceituado, então um cristão, um pastor, um padre e tal, ele não é suficiente sincero ou então humilde para admitir, né? Reavaliar seus conceitos, né? Então, quando se depara com uma. E também não tem aquela questão, né, dessa aparente autonomia. Quando a pessoa é muito presa ao raciocínio, ela fica se achando, né, que eu que sou o dono da minha vida, eu que posso isso, que eu posso aquilo, né? Ele já descarta Deus, já descarta, vamos ver, a espiritualidade. O que importa é meu dia a dia, meu ambiente aqui, eu sou o dono do que eu faço e acabou. Então, aquela presunção do raciocínio. Então, isso é muito presente também entre os religiosos, né? Então, é isso. Então, o livro do Juízo Final ele traz muitas verdades, né? Que até as pessoas que já conhecem a mensagem do Graal podem se chocar, né? Porque a mensagem do Graal ela foi uma espécie de Messias Abedursim, ele deu o básico que o ser humano necessita, né? Para aquela época que ele viveu. Depois o falhar dos convocados, ele viu que não estaria mais na Terra, né? Então preparou a mensagem, revisou, seria a terceira edição, né? Para uma humanidade futura da nossa, justamente da nossa época. E que vivenciaríamos a conclusão do juízo final e o surgimento do reino do milênio, né? Agora, espiritualmente, o reino do milênio, a meu ver, já iniciou em 1929, quando do aprisionamento de Lúcifer pelo próprio Messias Abedursim, Emmanuel Abedursim. Espiritualmente, naturalmente, não aqui na Terra, porque Lúcifer nunca se encarnou aqui na Terra. Então é isso, né? Agora, Abedursim, ele estava previsto escrever muito mais, né, livros, né? Porque caso o livre-arbítrio humano, enfim, o falhar dos convocados não tivesse alterado essa questão, porque na verdade um filho de Deus ou mesmo o planejamento da luz, ele sempre tem que considerar o livre-arbítrio humano. Ele, ele tem um limite de exigência, né? A vontade de Deus ela tem um limite de exigência para o ser humano.
ela não pode, né, ultrapassar o seu livre-arbítrio, né, a vontade do ser humano, a decisão dele, né? Então fica condicionado a isso. É diferente, por exemplo, nos seres enteais, né, que são os cumpridores da vontade de Deus na matéria. Eles não têm livre-arbítrio, eles intuem, vamos supor, se sintonizam exatamente na vontade de Deus, através da intuição, né? Então não tem uma margem para a livre vontade, né? Então lá é 100%, né? O ser enteal, da enteada, eles não falham, né? São os seres que não têm livre-arbítrio, que sintonizam na frequência, 100% na frequência da vontade de Deus. E cumprem exatamente isso. Por isso que eles são infalíveis, né? E, vamos supor, a garantia da criação, enfim, da, da organização de Deus está depositada nesses seres enteais, que não têm livre-arbítrio, não são seres espirituais. Agora, tem que existir também os seres espirituais, né, que têm livre-arbítrio, porque isso está na sabedoria de Deus, né, que tem fundamento tudo para que ela possa progredir. A criação, ser perfeita, harmônica, está dentro da perfeição de Deus. Bom, mas então, sobre Lúcifer, tem um capítulo aqui, de Rosales von Sass, que fala sobre Lúcifer, que eu recomendo a todos que leem o livro do Juízo Final. Mas eu já estou dando uma dica, né? Tem pessoas podem... O ideal é a pessoa começar com a mensagem do grau, né? Ler principalmente o primeiro volume. Agora, se a pessoa tem um tempo assim para maior para ler, né? Que isso já é um pouco mais difícil hoje em dia, né? Com tantos compromissos que nós temos, né? Eu sempre recomendo ler meia hora, pelo menos, por dia, a mensagem do grau, começando isso para o leitor novo, né? Vamos dizer assim, né? E também ler, ao mesmo tempo, pode ler o livro do Juízo Final, assim, uma meia hora também. Então, dá prioridade para a mensagem do grau, meia hora. Se ela ter tempo, né? Por exemplo, leia de manhã, meia hora, mensagem do grau, e à noite, enfim, o tempo que ela tiver depois, ou depois do almoço, enfim, leia meia hora o livro do Juízo Final, que isso é um livro muito importante. Olha, estou vendo aqui no índice, né? Esse livro do Juízo Final aqui é a edição de 1900, a quarta edição, né? 1986. Então está aqui no capítulo 10, por que Lúcifer desceu para a criação? Então está aqui na página 91. Então vamos lá, vamos ver aqui a página 91. Capítulo 10, por que Lúcifer desceu para a criação? Por quê? Porque veio Lúcifer, o tentador, o inimigo de Deus, o renegado, o anjo caído. Por que não permaneceu onde estava? A humanidade não se encontraria hoje em melhores condições se esse inimigo de Deus não houvesse vindo? Sim, porque afinal veio Lúcifer ao mundo. É certo que Lúcifer não deixou o reino divino arbitrariamente. Veio por ordem expressa da vontade de Deus, para cumprir uma missão. A escolha recaiu sobre ele, por ser entre os arcanjos aquele que corporificava o amor. Isso ocorreu em uma época em que o desenvolvimento da humanidade nem sequer havia começado. O seu futuro falhar não poderia ser então previsto, como não foi também o catastrófico falhar da humanidade.
Então vemos aqui que no planejamento humano, das encarnações humanas, já constava essa vinda de Lúcifer. Agora, o desenvolvimento humano, quando a encarnação, geralmente 3 milhões de anos, né, que vivemos aqui na Terra, tem 5 períodos, né, que é nascimento, crescimento, desenvolvimento, ações e iluminação. Seriam esses. Eu vou conferir. Tem um livro, Os Primeiros Seres Humanos, de Rosélia von Sass, que ela esclarece bem essa questão. Os períodos de desenvolvimento do ser humano. Então ela fala dessa desencarnação, preparação da alma, e essas etapas necessárias, né? E aquela primeira etapa é aquela que só tínhamos contatos com seres enteais. Com seres enteais. E depois que se passa para os guias espirituais. Então era como se fossem crianças, né? Na criação. Estou querendo pegar um livro aqui. Eu sempre tenho uma anotação também sobre esse. É muito importante, né? Os períodos de desenvolvimento da criação. Mas isso não varia muito de planeta para planeta, né? Então chegou um ponto que o raciocínio tem que ser ligado aqui na matéria. Foi essa questão. Por isso que Lúcifer veio aqui para a Terra para ligar o nosso raciocínio. Aí, eu vou mostrar aqui Os Primeiros Seres Humanos, de Rosélia von Sass. Esse aqui foi a primeira, quarta edição, né? 1982 que eu comprei. Então ela fala sobre essa questão. O assunto sempre vai embora, não adianta, o tempo acaba indo embora mesmo. Então eu vou encerrar agora, porque o vídeo vai encerrar automaticamente, tá bom? Então por enquanto fica isso, as informações, as dicas dos livros, né? Os Primeiros Seres Humanos,